Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Ao Mestre Jesus, as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que se inicia encontre nas mentes e nos corações de quantos nos ouvirem, terreno fértil a oferecer a feliz colheita de muita paz e harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância, da fraternidade, fazendo-se agentes e ao mesmo tempo instrumentos das mais sublimes realizações do Espírito. Que o Mestre Excelso nos abençoe. O nosso fraternal abraço a todos. Estamos iniciando mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Cássio Freire. Bom dia, Nara. Bom dia. E já a nossa rápida sessão, Eurípides. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 120. Eis a pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar a condição de espíritos bons? E a resposta: não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Numa nossa observação grosseira, a resposta quer dizer que todos os espíritos que chegaram à angelitude e todos aqueles que ainda iniciam a sua senda evolutiva, tanto quanto aqueles outros que já estão a meio caminho, não são ou não foram completamente bons, porque esta condição só é alcançada depois de vencida a fase da ignorância. Portanto, pelos que tenham alcançado a capacidade de discernir bem as coisas. Com essa explicação, fica claro que todos os indivíduos um dia chegarão à perfeição. Mas é preciso muito esforço especial, porque tudo é conquista. Nada vem de mão beijada, como se diz. Na sessão deste programa, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje, finalmente, quem terá resposta à sua pergunta é nossa prezada ouvinte Naira, assim formulada. Eu e meus irmãos, 2 deles ainda crianças, sentimos-nos um tanto distanciados de nossos filhos, que, parecendo alheios à relação afetiva com seus filhos, não sabem demonstrar amor, mas exercitam uma imposição constante e todo tipo de cobrança possível, tanto no certo como no errado. Segundo o Espiritismo, nós, os filhos, podemos dispor de algum meio capaz de nos trazer solução para esse angustioso problema? Vamos ouvir a resposta, minha cara Naira, no final deste programa. Ouvintes, amanhã, 29 de agosto, assinala mais um aniversário de nascimento do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.
Muita gente ouviu e ouve falar dele porque é quase sempre desse grande benfeitor espiritual que recebemos algum tipo de ajuda nos momentos das nossas aflições. Bezerra de Menezes, um iluminado benfeitor, na sua última encarnação plasmou o amor e a caridade por onde quer que tenha passado. Por tudo quanto fez, realizando o bem e exemplificando sempre com a revivescência dos ensinos de Jesus, a esse personagem as sinceras, respeitosas e humildes homenagens deste programa. É que uma das mais importantes efemérides espíritas entre os brasileiros é assinalada pelo 29 de agosto. Neste dia, no ano de 1831, nasceu na freguesia do Riacho do Sangue, hoje Sonolópole, no estado do Ceará, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Filho do capitão de milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, Antônio Bezerra de Menezes, e de Dona Fabiana de Jesus Maria Bezerra, que o criaram na mais severa educação e ensinamentos baseados em lídimos princípios, inclusive da religião, que era a católica, que praticavam com fervor. Aos 6 anos de idade sabia ler, aos 7 iniciava o curso primário, aos 11 anos principiava o curso de humanidades. Em tudo, o seu aproveitamento era notável, vindo a substituir seu professor de latim aos 13 anos, ocupando a cadeira desta disciplina na própria escola de que era aluno. Nos seus estudos, enquanto se desenvolviam no liceu da capital do Ceará, teve sempre como orientador o seu tio, o doutor Manuel Soares da Silva Bezerra, que era membro do conselho da referida escola e se orgulhava de seu sobrinho e pupilo, que sempre se destacava com brilho, ocupando os primeiros lugares nas diversas avaliações. Terminado o curso colegial, embarcou em 5 de fevereiro de 1851 para se matricular na Escola de Medicina da distante Rio de Janeiro. Pobre, com pouco dinheiro no bolso, mas com imensa esperança e insuperável vontade. O seu catolicismo era recheado de casos e causos sobre espíritos, em virtude de o folclore nordestino, naquela época, estar sempre repleto de crendices espiritoides, que animavam os relatos de moradores daquelas regiões, dando conta de aparições de almas e casas mal assombradas, sendo grande parte desses casos relembrada pelo próprio Dr. Bezerra, que os colhera dos seus conterrâneos. Não obstante carregar consigo a condição de deísta e animista, isto é, convicto da existência de Deus e da alma, chegou temporariamente a se deixar tomar pelo ceticismo, em virtude da grande influência que lhe exerciam os colegas de faculdade, livres pensadores, ateus ou de outras religiões que traziam do berço. A nossa homenagem ao apóstolo da medicina dos pobres vai continuar, mas agora um espaço para o nosso momento musical para reflexão. De Brahms, arranjo de Henrique Simonetti, com a orquestra RGE, regência de Henrique Simonetti, Berceuse.
Na verdade, o que tinha mesmo o Dr. Bezerra era uma fé inabalável nos poderes do mais alto. E o que poderíamos admitir como comprovação dessa sua condição de firmeza na fé é a seguinte passagem. Tendo pago a taxa da faculdade, não lhe sobrou nenhum vintém, e teve, por isso, que atrasar o pagamento do aluguel do quarto que ocupava, o que lhe custou profunda preocupação e angústia. Nas suas orações, incluía pedidos do fundo do coração para que o locador tivesse um pouco de paciência. Ele não tinha nada que pudesse vender, nem livros velhos para vender nos sebos, aquelas lojas de livros e discos usados que proliferavam no Rio de Janeiro, como também não tinha joias que pudesse vender ou penhorar e conseguir empréstimos. Bezerra disfarçava sua angústia na inabalável fé e esperança que sabia cultivar. E foi numa dessas situações que alguém lhe bate à porta. Profundamente apreensivo, pensando tratar-se do dono do cômodo que ocupava e cujo aluguel estava atrasado, já preparava o argumento para rebater a pretensão que deveria vir enérgica do cobrador inclemente. Aberta a porta, depara com um moço que lhe disse pretender tomar aulas de matemática, justamente a matéria que Bezerra de Menezes detestava e dizia saber pouco. Enquanto hesitava em aceitar a proposta, o novo aluno tirou do bolso a carteira e, dizendo que podia esbanjar a sua mesada, lhe entregava o dinheiro, pagando, vencendo a resistência de Bezerra, pelas aulas combinando o dia e horário de tomá-las. E foi-se embora, sem nem deixar o nome. Dinheiro nas mãos, Bezerra apressou-se em procurar o seu senhorio, acertando o aluguel. Mas o professor se viu apertado e procurou imediatamente a biblioteca pública em busca de livros que lhe pudessem preparar convenientemente para a nova missão, ensinar matemática. Mas não conseguiu cumpri-la. Não que não quisesse, mas é que o aluno jamais apareceu. Formado médico, instalou o consultório, juntamente com um colega no centro do Rio de Janeiro, e nos primeiros meses, o consultório, em que as consultas eram pagas por força do estatuído pelo seu sócio, quase não recebia clientes. Mas, na sua casa, a clínica dos que não podiam pagar, a clientela só aumentava. Em 1856, Bezerra de Menezes ingressou nas fileiras do Exército como tenente médico e ali se notabilizou como cirurgião. No ano seguinte, 1857, foi recebido como membro efetivo da Academia Nacional de Medicina, vindo a ser seu redator de anais, cargo que conservou com brilho durante 4 anos. Mas em nenhum momento abandonou a sua clientela pobre a ponto de não ter tempo nem para comer. Se dessa clientela não recebia honorários, recebia de todos o glorioso título de médico dos pobres. O seu consultório no centro da cidade passou a lhe render algum dinheiro, vindo de clientes ricos que compensava o que não lhe rendiam os demais atendimentos. Dizia sempre: o médico verdadeiro é isso, não tem o direito de terminar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto, o que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta à noite. O caminho ruim, ou ruim o tempo, ficar longe ou perto, ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não pode nem pagar pela receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro, esse não é médico, é negociante de medicina, dizia indignado. Bezerra de Menezes casou-se por amor com Dona Maria Cândida de Lacerda e teve na sua esposa a sua musa da literatura.
Seu casamento durou pouco mais de 4 anos e lhe deu 2 filhos. Em 1860, depois de muito solicitado por seus inúmeros amigos e pessoas a quem atendera desinteressadamente, principalmente da freguesia de São Cristóvão, hoje bairro de São Cristóvão, concordou em candidatar-se à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para a qual foi eleito pelo Partido Liberal em 1861. Na Câmara Municipal desenvolveu grande trabalho em favor do município e na defesa dos humildes e necessitados. Reeleito com simpatia geral para o período de 1864 a 68, quando defendeu as prerrogativas da municipalidade, não se candidatou ao exercício seguinte, de 69 a 1872, mas retornou à política em 1873, fazendo-se novamente vereador, cargo em que permaneceu até 1881. Durante as legislaturas de que participou, sempre esteve à frente dos trabalhos, ocupando o cargo de presidente, ora de ofício, ora interino, daquela Casa Legislativa. Em 1867 foi eleito deputado-geral, hoje federal, pelo Rio de Janeiro, exercendo seu mandato de 1878 a 1885, sempre se impondo à consideração e ao respeito de seus colegas e de toda a população brasileira, pois jamais se deixou vincar por interesses escusos. Orador brilhante, impunha pelos seus princípios e pelo seu caráter com inflexibilidade, respeitado por seus pares, aos quais sempre conseguiu convencer pelos fundamentos sociais que norteavam seus trabalhos. Espiritualista por vocação, todas as vezes que sua alma sensível era posta em prova, subiam-lhe do subconsciente os eflúvios recalcados de sua religiosidade. Isto aconteceu quando o golpe da viuvez o alcançou de forma brutal. Buscando consolação, o médico dos pobres voltou-se com toda a unção para o consolo benéfico da religião. Foi quando se dispôs a ler a Bíblia. Lia, meditava longamente sobre o mundo e o sentido da vida, a partir do entendimento que lhe proporcionavam os ensinamentos ali contidos. Vamos agora ao nosso momento musical mediúnico e logo após a sequência do nosso tema central de hoje. Autoria do Espírito Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás e na voz de Magali, Expressão Maior. Não pode a humanidade condenar o samba julgando profano, porque a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Em samba ou sinfonia mostra o cantador sua evolução. Não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro
samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com... Cabe aqui retomarmos o assunto quando o nosso homenageado Dr. Bezerra de Menezes lia pela primeira vez o Livro dos Espíritos, que ganhara das mãos de seu amigo Joaquim Carlos Travassos, que o traduzira para o português com enorme interesse, justificando retomarmos também, nesta altura das nossas considerações, a estranha admiração de que Dr. Bezerra manifestou quanto à leitura que empreendia. Ouçamo-lo com as suas próprias palavras. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo sempre dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou, como se diz vulgarmente, de nascença. Tal fato, como vimos, impressionou vivamente o espírito de Bezerra. Mais tarde, porém, conseguiu compreender a causa desse fenômeno. É que ele era espírita, se levarmos em consideração a sua harmonização com os princípios espiritualistas e com os desígnios mais sublimes das leis da vida. Bezerra sempre se mostrou inamoldável às falsas conjurações do sistema vigente à época, principalmente na ocasião em que ele mergulhava o espírito nos doutos ensinamentos da terceira revelação. Começava o espiritismo no Brasil com o começo da aplicação aqui da homeopatia de Hahnemann, cujos seguidores foram os precursores do passe espírita e passe magnético, movimento em que engajou o Dr. Bezerra, antes mesmo que existisse Allan Kardec, que por sua vez na França, ainda como Hippolyte Léon Denisard Rivail, era preparado para a codificação da doutrina. E quando o Livro dos Espíritos chegou à corte brasileira, em edição francesa, já encontrou um meio propício para sua divulgação. Tornou-se espírita fielmente kardecista, porém só anos mais tarde entrou na lista de peito aberto, abraçando efetivamente o trabalho prático, ainda admirado pelo diagnóstico de sua doença e pela respectiva receita, psicografada pelo médium João Nascimento em um pedaço de papel onde só estava escrito o seu nome e sua idade. Agora, plenamente espírita e kardecista, passa a escrever uma coluna filosófica doutrinária no jornal O País, sob o pseudônimo Max, incumbido pela Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil, em cuja sede passou a fazer regularmente aos domingos conferências e palestras no sentido de divulgar e esclarecer a quantos se achavam interessados e ali compareciam. Em 1890, assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, cuja gestão foi marcada pela sua força aglutinadora, que resolveu o problema da época em que grupos diversos se distanciavam entre si, unindo-os fraternalmente em torno de um único ideal de trabalho, imprimindo uma orientação basilarmente evangélica aos trabalhos da Federação Espírita Brasileira. Segundo Francisco Aquarone, autor do livro Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, traçando um panorama do ambiente do espiritismo no Brasil dentro de um clima moral da época, lutas, dissensões, represálias, perseguições, um mundo, enfim, de atividades nocivas. Eis o que caracterizou o movimento dos propagadores entre o encerrar de um século e começar de outro. No ano em que Bezerra conquistou o diploma, o governo imperial decretou a reforma do Corpo de Saúde do Exército e nomeou para chefiá-lo seu velho mestre na faculdade como cirurgião-mor.
É fácil imaginar a satisfação com que este convidou o discípulo para seu assistente. E foi assim que Bezerra de Menezes passou a ser cirurgião-tenente do Exército. O fato de ele tornar-se cirurgião-tenente do Exército representava para ele a estabilidade segura de um emprego remunerado que lhe iria servir para mais se aprofundar nos problemas médicos cirúrgicos, facilitando-lhe desse modo a tranquilidade necessária. Sua passagem pelo Exército foi outra página refulgente da sua carreira. Predestinado para o exercício superior da medicina, viu Bezerra seu campo dilatado para um ramo que lhe tinha sido até então impraticável, a cirurgia. Tal foi o seu caminho, ou melhor, o carinho e fervor no desbravamento dessa nova especialidade, que até os seus próprios companheiros não lhe regateavam louvores, concedidos com merecido entusiasmo, a tal ponto que, logo no ano seguinte ao da sua nomeação para médico militar, Bezerra teve o prazer de ser recebido como membro efetivo do Conselho Nacional de Medicina. Nesta mesma ocasião, apresentou à adulta Assembleia uma excelente memória, considerada até hoje como uma das mais conscienciosas do assunto. Entusiasmou-se o jovem médico pelo exemplo da vida e dos trabalhos do grande Ambroise Paré, o pai da cirurgia. Plasmou, segundo o modelo do velho cirurgião francês, a sua verdadeira personalidade profissional. Vencendo paixões ignóbeis de quem deveria cerrar fileiras em torno dele, Bezerra, ao contrário, viu nas experiências que vivia grande oportunidade para desfrutar da escola perniciosa de vícios e de crimes morais, o que serviu para dar maior apuro ao caráter do médico dos pobres. O que para uns é um mal, para outros torna-se um bem. O espírito de Bezerra era um campo magnífico para a cultura de sentimentos os mais sublimados. Cadinho de emoções boas, dentro dele referviam e se fundiam os mais variados sentimentos, soldando-se em liga indestrutível. Seu caráter se plasmou assim como um verdadeiro escudo, impenetrável aos golpes traiçoeiros dos seus inimigos. No entanto, a paisagem moral da política, povoada por tantas paixões egoístas, enfastiava profundamente o médico altruísta. Decidiu dedicar-se ao bem dos seus semelhantes, exercendo sua verdadeira profissão e da qual fora tão injustamente afastado. De todo o dinheiro ganho, ao tempo em que dirigia várias companhias comerciais, nada mais lhe restava. Vivia pobremente com a família em uma casa longínqua dos subúrbios da Central. Também não ambicionava conquistar outra vez grandes proventos, só porque esses pudessem trazer-lhe conforto material. Seu espírito, já sublimado pelo sofrimento alheio e pela compreensão integral da doutrina cristã, estava acrisolado e imaculado. Recebia os que procuravam e deles, na maior parte dos casos, recebia também um sorriso de gratidão. De nada mais necessitava, pois se até o pouquíssimo que possuía, era repartido com os demais. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora
Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105, fone 16-3724-2888, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Sementeira Cristã apresenta em nossa dimensão a apresentação de Vicente Benatti. Seus radiovintes, bom dia. Hoje é dia 28, dia do bancário. Eles conseguiram, depois de grandes lutas, reivindicações com muito sacrifício, desde 1951. E hoje nós saudamos a todos os bancários. Fundação Espírita Judas Iscariote tem um ano de transformações. A Fundação Espírita Judas Iscariote, de acordo com o que anuncia o jornal O Maçom do mês de junho, julho, está passando por um período de reformas e revitalizações, tanto no teatro quanto em sua estrutura externa. O teatro antigo de 1956 está recebendo, nós vamos falar disso nessa edição, poltronas, ar-condicionado, elevador para deficientes físicos, elevador para o palco e contará com 304 lugares num ambiente bem aconchegante. Ao fundo do prédio será construído um centro de convivência para o idoso, com salas de ginástica, artesanato, jogos e trabalhos terapêuticos para pessoas acima de 60 anos, com saúde e independência. O Lar de Ofélia cuida 132 idosos, não é tarefa fácil. Além dos problemas de saúde, aos problemas financeiros da instituição, mas que com uma administração séria e pautada em metas está conseguindo superar seus desafios e construindo um futuro melhor para os anciões. Estruturar o ambiente em que os idosos vivem é uma preocupação que rendeu aos seus moradores tratamento de fisioterapia no local e ainda uma piscina para hidroterapia, além de uma equipe multidisciplinar, como enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, médico, etc. Haverá também um centro de convivência para Alzheimer, isso já para o próximo ano. O objetivo é dar tratamento a esse tipo de deficiência física e que exerce também uma grande preocupação na cidade. Na manhã do dia de sexta-feira, nós ouvimos o nosso Francisco Gonçalves de Oliveira, da Design Flex, fábrica de Arujá, situada em São Paulo, de onde se adquiriu 340 poltronas, instaladas ontem. É a cooperação do oficial que vem nos trazer um grande recado para a Franca a partir de hoje. O senhor achou que ficou boa a instalação, o desenho está bonito? Como é que está, então? Olha, para mim, eu estou achando ótimo. Não porque eu estou fazendo o trabalho, que eu trabalho nessa minha intenção de deixar cada vez mais bonito, aonde eu for, aqui, em qualquer lugar. Mas para mim está ficando ótimo. O desenho da poltrona está muito bonito, né? Um destaque diferente, que eu já fiz muitos desenhos assim. É um destaque diferente e para mim está ótimo, está muito bonito.
Qual é no seu conceito, qual é a tonalidade dessa cor? É vermelho, bordô, como é que é? Vermelho. Vermelho? Vermelho. Tom vermelho. Um vermelho encarnado, né? Como se fala, né? Isso, um vermelho encarnado. Porque tem aquele vermelho Ferrari também, que é mais encarnado ainda, né? E eu acho que essa silhueta preta, junto com o braço preto, também deu um acabamento magnífico ao teatro. Dá um acabamento muito bonito, porque se torna duas cores diferentes, né? Uma na outra. Então esse preto dele dá um destaque muito grande. E quantos dias o senhor vai gastar ainda mais nessa instalação? Eu creio que sábado nós acabamos. Já termina sábado, então? Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Sábado, se Deus quiser, nós acabamos. Porque hoje à noite vai chegar mais um rapaz aí, que ele está aqui perto, então ele vai acabar de me ajudar aqui. Aí... Qual é a quantidade das poltronas que nós estamos instalando hoje? 304 lugares. 304. E qual é a disposição que o senhor vai fazer? Seria um bloco de 7, né, no meio, e 5 do lado? Isso, é um bloco de 7, com 18 fileiras de 7 lugares, e 18 fileiras, 17 fileiras na lateral, de 5 lugares, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então eu queria agora que o senhor deixasse uma mensagem para nós sobre a sua estadia em Franca e prosseguimos que talvez já num próximo reencontro, quem sabe o senhor vem instalar novas poltronas em Franca. Com certeza, eu só tenho que agradecer que eu fui muito bem recebido. Minha estadia aqui tá bom, né? Tá ótimo aqui. Bom é pouco, né? Tá ótimo, eu só tenho que agradecer e quem sabe outra vez eu esteja instalando mais cadeira para vocês. Beleza. Então nós queremos cumprimentar. Senhores rádio ouvintes, nós estamos concluindo o trabalho, iniciando o trabalho na Fundação Judas Iscariotes, que com a instalação das poltronas dá um acabamento, mas é apenas um início de um trabalho muito grande que, com a união da cidade de Franca, com certeza faremos grandes trabalhos ao derredor da arte. A Feira do Livro Espírita de Franca passa para o mês de outubro. A Feira do Livro Espírita de Franca, que era tradicionalmente realizada no mês de dezembro de cada ano, passou a partir deste ano a ser realizada no mês de outubro. Esta é uma maneira de o Idefran fazer coro com a USE, que homenageia Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, com o mês de Kardec, justamente no mês do seu aniversário. Assim, enquanto a USE Franca promove as palestras nas casas espíritas de sua jurisdição, o Idefran promove descontos especiais na Feira do Livro, que, como todos sabem, vem sendo realizado na livraria do Idefran. Senhores ouvintes, uma grande alegria para todos nós no crescimento da sociedade e até uma próxima edição. Muito obrigado. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje apresentamos a mensagem transmitida aos seus pais e seu irmão pela jovem Yolanda Carolina Giglio Vilela. Ela foi transmitida em 15 de outubro de 76 e consta do livro Enxugando Lágrimas. Ela desencarnou em consequência de acidente automobilístico no dia 4 de julho de 76. Vamos ouvi-la na interpretação de Euri Carvalho. Querida mamãe, querido papai, meu querido João Batista, Deus abençoe a todos nós. Estou ainda quase sem forças, quase como no instante em que me levantei de mim mesma, depois de me haver erguido à maneira de uma criança. E venho, querida mãezinha, não apenas atraída por seu carinho, mas trazida na corrente de suas petições e de suas lágrimas. Peço agora com mais insistência, não se entristeça, ajude-me com aquela fortaleza que seu espírito nunca havia esmorecer. Perdoe-me o seu coração e o coração de meu pai, se voltei tão às pressas à vida que me convidava às grandes renovações. Tenho o reconforto de afirmar-lhes que não provoquei o choque do Opala. Pensei que pudesse fazer uma ultrapassagem pacífica, habituada que me achava a visar dimensões e examinar caminhos de relance. Mãezinha,
não julgue que sua filha pudesse, por um instante só, enfraquecer-se na fé, a ponto de buscar a desencarnação voluntária. Dias antes, me sentia em nossa casa como quem trazia a cabeça e as mãos crescidas. Não sabia o que se passava. Inclinei-me a refletir sobre mediunidade, mas somente aqui vim a saber que estava sendo preparada com carinho para a volta. Tudo, mamãe, foi muito rápido. Um choque difícil de descrever. E depois, aquela ideia de que o desmaio era natural e inevitável. Um sonho agitado por pesadelos, porque a gente não se despede do corpo sem desatar muitos laços e nem se desliga com muita facilidade do ambiente querido em que se nos desenvolveu a experiência familiar. Quando acordei, porém, escutava seus apelos, suas perguntas, suas aflições e suas lágrimas, em forma de palavras e sons que me ecoavam por dentro do coração. Senti-me perdida, como quem se reconhece num hospital que não pediu e nem esperou. Os conhecimentos que trazia comigo me foram valiosos, porque era justo que eu a chamasse aos gritos, manifestando minha estranheza em altas vozes. Mas quando vi o tio Orlando, com aquele rosto sereno, a fitar-me, ele que partira, antecedendo-me na vida espiritual, creio por 11 meses, compreendi tudo. Achava-me como ainda me encontro numa instituição de refazimento em que o amigo maior é o Padre Antônio, direi Antônio Preto, de quem ouvira tantas vezes falar. Acolheu-me com brandura e soube que estávamos todos numa casa de socorro espiritual de urgência, fundada junto a Bebedouro pelo sacerdote Francisco Valente, que nos deu tanto amor na formação do recanto em que Deus enviou a felicidade para morar conosco. Lutei muito, querida mamãe, porque não é fácil deixar a existência no lar, nem mesmo quando temos aquele ideal de estudar a vida em outros planos e em outros mundos, que sempre me marcou as ideias de menina voltada para os assuntos do espírito. Rogo dizer à nossa do Carmo e às amigas que a morte me apareceu na condição de uma benfeitora e que não fui eu quem lhe bateu às portas. Mãezinha, a senhora sabe que suicídio não constava de nossos propósitos, isto é, dos meus. Páginas de amor e ternura, meditações sobre a vida espiritual que eu tenha escrito, sabe nosso querido João Batista, que eram pensamentos soltos, nos quais muitas vezes me sentia sob influência mediúnica. Rogo ao querido irmão auxiliar-me com seu encorajamento e fé em Deus. Joãozinho, meu irmão, estamos no tempo dos nossos testemunhos de confiança em Deus. Estude e siga em frente. Sua irmã não morreu. O que sucedeu foi mudança de lugar e de clima, sem transformações em nosso amor de irmão, que se tanto e que, com a bênção de Jesus, prosseguiremos unidos. Mãezinha, agradeço as suas preces e as orações dos familiares, sem me esquecer dos pensamentos de amor da vovó Carolina e da tia Geni em Viradouro. Aqui tenho encontrado muito amor, através de gestos de proteção que não plantei. Nossos irmãos do grupo do Calvário do Céu estão irmanados aos outros, aqueles que, sob a proteção de São João Batista,
distribuem socorro e bondade sob os nossos céus. Mamãe, perdoe sua filha, se minhas ideias pareciam por vezes extravagantes. Eu sei que a sua ternura tantas vezes silenciava para que a sua Landa estivesse crendo em sonhos e realizações distantes da verdade que impera na vida. E me lembro dos seus olhos expressivos a me falarem sem palavras de suas preocupações por mim. Creia, mamãe, que não vim para cá trazendo afeições maiores que as nossas. Você, papai João Batista, Maria do Carmo e os nossos, parece que a gente mais jovem quando sai da terra de repente, na maioria dos casos, parece considerada como sendo pessoas que se afastam do mundo por desilusões e desenganos. Mas não é assim. Existem leis a que não conseguimos fugir. Cada qual na terra dispõe de uma cota de tempo a fim de fazer o que deve. A parcela que a vida me reservava era curta, mas tenho a ideia de que tive os melhores pais da terra e os melhores irmãos, porque recebi todos os recursos de casa para realizar em mim as construções espirituais que pude. Dizer obrigado é tão pouco, mas digo a si mesmo: obrigada, mãezinha, por seus braços que me guiaram na vida, por seus sacrifícios por mim, pelas orações que aprendi nos seus lábios e que as teorias do progresso humano não me fizeram esquecer, por suas noites de vigília, por suas inquietações, acompanhando-me com as suas preces, quando me ausentava de casa, obrigada pelas repreensões que eu merecia e que ficaram sempre em seu carinho, sem que você me falasse dos receios que eu causava à sua ternura. Obrigada por tudo, mas por tudo que você me deu, e obrigada a todos os que me concederam em família para me servirem de protetores e companheiros. Estou ainda muito pobre de forças, mas Deus concederá à sua filha energias novas e serei útil. Mãezinha, meu pai João Batista, tia Geni e todos os meus entes queridos, termino dizendo que estou agradecida, amando a todos cada vez mais. E o papai me permitirá terminar esta carta dizendo à mãezinha, naquele abraço total, quando voltava à casa depois de qualquer ausência: mãezinha, você é tudo para mim. Mamãe, querida mãezinha, abençoe-me e deixe que me ajoelhe diante das suas preces outra vez, para repetir que nós duas confiamos em Deus. E receba todo o carinho, com muitos beijos da sua filha, agora mais filha do coração. Sementeira Cristã apresenta a seguir pergunta e resposta. Hoje a resposta vai para a nossa prezada ouvinte Naira, que perguntou à equipe do Idefran: eu e meus irmãos, 2 deles ainda crianças, sentimos-nos um tanto distanciados de nossos pais, que, parecendo alheios à relação afetiva com seus filhos, não sabem demonstrar amor. Mas nosso pai, alcoólico, e minha mãe exercitam uma imposição constante e todo tipo de cobrança possível, tanto no certo como no errado. Segundo o Espiritismo, nós, os filhos, podemos dispor de algum meio capaz de nos trazer solução para esse angustioso problema? Vamos saber isso agora, minha cara Naira. E quem vai responder
a sua muito considerada pergunta é o nosso Divaldo Pereira Franco, por uma das faixas do seu CD denominado Divaldo Responde. Esse é um grande desafio para muitas famílias. Como fazer isto? Há 2 métodos. Primeiro, ter compaixão do pai alcoólico, da mãe castradora, dominadora. Buda, quando ele recomenda o código de uma vida feliz, ele diz o seguinte, porque são 7 itens. Ame toda criatura como se fosse sua própria mãe. Mas se a sua mãe não merecer amor, pelo menos merece respeito de não o haver abortado. Ame-a por ter deixado você viver. Então essa mãe egocêntrica, ela deve ser tão infeliz, que o filho lúcido necessita de entendê-la, de dar-lhe uma chance, de perdoá-la e permitir-se o direito de aguardar um pouco, quando adquirir a sua independência econômica, psicológica, social, para viver a sua vida, porque nem sempre os pais biológicos são a nossa família. Numa grande razão desse fenômeno, eles são um instrumento, desafio para a nossa evolução. Será que essa mãe egocêntrica, autoritária, castradora, não foi uma filha a quem nós cerceamos o passo, dificultamos a marcha, e que agora volta no sentido oposto para nos disciplinar, ensinando-nos a educar no futuro? Não justifica que ela esteja numa postura de cobrança, mas as leis assim o fizeram para nós aprendermos na carne a experiência da carne. É talvez um pouco mais difícil, porque o filho ainda não tem discernimento. E então nascem conflitos, surgem dificuldades, e quando atinge o discernimento, às vezes está tão magoado que não consegue desculpar. Mas no momento em que brilha a lucidez, cabe-nos a nós, filhos, desculparmos, perdoarmos àqueles que são os nossos genitores. Meu pai nunca me abraçou. E eu criei uma castração. Quando as pessoas vinham me abraçar, eu ficava duro. Eu não sabia abraçar. E a pessoa me dizia, seu Divaldo, eu posso te abraçar? Eu digo, pode. Porque eu nunca fui abraçado por meu pai, na infância, na adolescência. E eu tinha uma inveja dos pais que colocavam o filho no joelho, que abraçava, que acarinhava, que beijava. Lá em casa nunca houve isso, nunca teve tempo. Mas ele era um homem cumpridor de deveres. Eu tinha uma admiração tão grande por meu pai. Às vezes eu vinha correndo, quando eu ia abraçar ele, não, senhor, homem não abraça homem. Então, eu parava e construí um mecanismo de conflito. Durante muito tempo eu tinha uma vontade que alguém me abraçasse. Meu Deus, que coisa. E me lembrava, eu sou a figueira que secou. Porque eu lia no Evangelho, a figueira que secou, aquela que não deu frutos. Mas lentamente, eu fui entendendo meu pai. Compreendi o quanto ele me amava. Porque ele havia sido educado por um pai do século XIX. Ele deu a melhor educação, aquela que lhe pareceu mais correta. E o fez por amor. Na hora em que ele estava desencarnando, eu estava ao seu lado. E ele então me perguntou assim, meu filho, você já me perdoou? Eu disse, mas o quê, pai? Eu nunca lhe abracei, não é? Mas ele tinha um outro filho, um irmão meu, a quem ele adorava. E abraçava muito. Porque meu irmão era uma afinidade transcendental. Mas nós não tínhamos ciúme. Lá em casa a gente era tão pobre que não tinha ciúme. Que ciúme também é fortuna, não dava tempo. Não tinha nada dessas coisas. Ele abraçava e sentia orgulho, então. E eu, aquele, eu que era o derradeiro, né, resto de parição, não tinha vez. Eu usei todas as roupas dos meus irmãos maiores. Porque mãe guardava, esperava a gente crescer e ia enfiando. Então eu já peguei com remenda, aquelas marcas lindas, que agora está na moda. Quanto mais rasgada, mais remendada, melhor. Muito bem. Eu também os livros. Eles eram embrulhados e guardados. Muito bem. Mas nunca tive esse melindre de ter ciúme. Eu disse, mas pai, como? Eu não estou entendendo. Eu nunca lhe abracei. Eu disse, mas fez muito bem. Então ele disse, mas eu abraçava seu irmão, não é? Ele disse, é, sim, senhor. E você me perdoa? Ele, mas pai, francamente, eu não estou entendendo. Alguma vez eu demonstrei que fiquei magoado. Ele disse, mas por dentro fica, meu filho, eu sei como é. Eu digo, então pode morrer tranquilo. Porque eu sempre tive um grande amor pelo Senhor. E tenho. E isso nunca me incomodou. Então, meu filho, me abrace agora. E eu não sabia abraçar.
Aí é que foi o desafio. Eu digo, meu Deus, como é que eu faço? Então eu me dobrei sobre ele, fiz o gesto. Mas quando eu fiz o gesto, eu desejei entrar na alma dele. Passei a mão na cabeça, tudo que eu gostaria que ele tivesse feito comigo, então eu fiz. Então eu passei a mão no rosto. Disse, pai, o senhor é um homem tão bonito. O senhor é um homem tão honrado. Eu quero que o senhor saiba que se alguma vez eu for feliz e proceder bem, eu devo ao seu exemplo. Ele começou a chorar. Eu devo ao seu exemplo porque o senhor me ensinou dignidade. O senhor sempre foi muito austero. Como ele era de cultura simples, o senhor foi sempre muito carrancudo, muito calado, muito quieto. E eu aprendi com o senhor a viver dignamente. E Deus me abençoará, meu filho. Eu digo, já abençoou. Porque o senhor cumpriu com seu dever. Educou 13 filhos. É um homem extraordinário. Ele então chamou Nilson, olhou e desencarnou suavemente. Logo que ele adquiriu consciência, e foi curioso, eu estava proferindo uma conferência numa cidade de Santa Catarina, na ilha de São Francisco. No tempo era a ilha, agora está ligado ao continente. No auditório do SESI. E havia um mezanino no fundo. Eu estava falando, entusiasmado. Quando eu olhei, ele estava lá. Ele estava me olhando e rindo, os olhos brilhantes. Ele disse assim, pai. Ele disse, estou acompanhando o meu filho. Porque para ele a coisa mais notável do mundo era um orador. Quando eu me tornei espírita, comecei a fazer as palestrinhas lá em nossa casa, e ele sentava sempre na primeira fila. Então ele adorava falar alto, fazer gesto. Isso aqui era orador. E então, eu me empolgava, ele gostava, e chegava para a pessoa do lado, é meu filho. E eu ia ficando constrangido, porque às vezes tinha pessoas desconhecidas. Quando eu digo, pai, não diga isso. E você tem vergonha de ser meu filho? Eu digo, não, é que as pessoas não entendam. Que elas não entendam, mas ficam sabendo que você é meu filho. Então eu controlei alguém para quando ele sentava, sempre alguém sentava que já sabia que eu era filho dele. Quando me entusiasmava, que ele disse assim, eu sei, seu Francisco, ele é seu filho. Aí ele ficava satisfeito. Pois ele estava do além. E então eu me comovi e me entalei. E ele disse assim, grite! E eu dei aquele berro. Então, quanto vale nós amarmos ao nosso pai e à nossa mãe, mesmo que eles sejam bastante difíceis. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, na rua Major Claudiano 2181, Centro, CEP 14.400-690, Franca, São Paulo, ou DDD 1637218282, ou ainda através do e-mail idefran@idefran.com.br. Lembrem-se, o programa Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Crista. Apresentaram o programa Nara Carlone, Eurípides Mendonça. Nos controles de áudio e sonoplastia, Cássio Freire. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Quando a fonte se nega a irrigar a terra pobre, a breve tempo reconhecemos o deserto junto de nós. Com esta observação do Espírito Maria Bittencourt, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos pela audiência. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.